boa noite, gente. Boa noite. Eu estava enviando o convite para as pessoas. Como estamos? Estamos todos bem? Vamos esperar um pouquinho só as pessoas entrarem. Daí eu já chamo o Rafael para ficar conosco. Hoje nós vamos falar de paganismo brasileiro com Rafael Noleto, jornalista, escritor e fundador da Vila Pagã. Vamos convidá-lo. Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite. Finalmente a gente vai fazer essa live, hein? Ufa! Muita coisa boa para falar. A gente já estava antecipando ali o roteiro antes de entrar, né? Muito conteúdo para a gente falar em pouco tempo, mas a gente vai espremer para poder caber, né? Talvez a gente faça uma parte 2, né, dessa live. Isso. Muita coisa, realmente, muito conteúdo bacana. Primeiramente, eu gostaria de falar que é um prazer para mim estar nesta live hoje, falando com você, porque eu admiro muito o trabalho que você faz pelo paganismo no Brasil. É um trabalho lindo, maravilhoso. Está de parabéns, você e todas as pessoas que compartilham deste projeto. E gratidão por isso. Né? E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Eu que agradeço pelo espaço, a Aline também, né? Eu estava falando para você que eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, né? Desde quando você fez os primeiros vídeos ao lado da sua mãe, contando sua história, quando você fez alguns vídeos na Espiral das Bacantes, né? Com a Lua Serena, nossa amiga muito querida, né? Que também tem muita história no paganismo no Brasil. E acho que o Sim. propósito da internet é a gente fazer essa rede de apoio mútuo, né? E eu agradeço Uhum. muito pelo espaço, pelo convite. E me apresentando, né? Eu sou Rafael Noleto, sou jornalista, sou sacerdote do paganismo Piaga, ou piaganismo, ou politeísmo Piaga, a pessoa escolhe como quer chamar, que é uma religião neopagã brasileira, né? E Sim. a gente fundou em 2013, entre 2013 e 2014, a Vila Pagã, que é um complexo de Sim. preservação das tradições politeístas, né? Não só do paganismo Piaga, mas das tradições politeístas de forma geral. Então, atualmente, a vila constitui Opa, um deu dos uma maiores travadinha. complexos. Deu uma travadinha, aqui para mim está aparecendo normal. Básica. A sua conexão tá conseguindo me escutar? Estou te ouvindo. E a Vila Pagã, como eu estava falando, Pode é um falar, você dos está me maiores ouvindo? complexos. Estou te ouvindo direitinho. É porque tá Oi? travando a tua Está me imagem um ouvindo? pouquinho, mas tô ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Você estava falando da Vila Pagã, né? Isso, fica localizada na zona rural do município de José de Freitas, fica a 30 quilômetros de Teresina, que é a capital aqui do Piauí, e é cercado por uma área de mata de cocais, né, que é um bioma de transição entre o Cerrado, a Sim, Caatinga e a Amazônia. E então a gente está cercado de uma riqueza natural muito grande, que merece ser preservada, tanto a riqueza natural como a riqueza cultural, como a riqueza sim. espiritual. Então é muita responsabilidade levar esse projeto adiante, né? Porque além de ser um espaço de preservação do paganismo Piaga, que é a nossa religião, ele também se Uhum. tornou um espaço de base também para outras tradições pagãs, porque a gente abre para amigos de outras tradições pagãs, até porque nós somos poucos aqui no Brasil, digamos assim, né? Comparado Sim, aos grandes somos. movimentos religiosos, nós somos muito poucos ainda, muito pouco ainda. A gente E ainda tá no a gente comecinho, precisa né? a gente está engatinhando enquanto movimento. Acho que a gente teve É, um amadurecimento muito grande nos últimos anos, né? Como era de se também esperar, e acho. isso é muito positivo, né? Porque antigamente você via muita juventude, discussões em redes sociais. Eu acho que com o tempo a gente vai superando isso e vai focando no que realmente merece ser o nosso foco, que é a espiritualidade, que é a prática, que é a ação, que é a atitude mesmo, né? Sim, Atitudes que é transformadoras, realmente porque um você pagão a nossa sem essas missão como pagão, picuinhas. isso, a nossa missão como pagão é uma missão de relacionamento com o bioma e é uma missão transformadora. A gente se transforma e transforma o nosso bioma positivamente, né? E para Sim, você transformar algo, você tem que conhecer. Primeiro se conhecer e depois conhecer o bioma ao seu redor, aprender a conviver com as dificuldades, aprender quais são as facilidades
E daí você gera transformação, né? Daí vem o significado da palavra bruxo, né? Que é transformar, Exato. fazer a metamorfose interior e através dessa metamorfose você transformar o seu exterior. É como uma borboleta, né? Que ela Exato. sofre aquela metamorfose da lagarta para a borboleta e ela, a partir daí, faz a polinização nas flores e aí expande os jardins pelo mundo. E assim a gente vai fazendo, como as borboletas, a gente vai transformando o mundo positivamente. Essa é a intenção, né? Ai, que lindo, é real. Isso é muito real, né? Eu acho que você falou tudo. E a nossa religião é uma religiosidade da terra, né, Rafael? A princípio, e a gente tem que lembrar disso o tempo todo. A gente não pode esquecer essa premissa que o paganismo traz, né? Que é essa ligação com a terra e este cuidado também. Nós, como pagãos, temos que ter essa responsabilidade, né? Não só essa responsabilidade ecológica, mas também a responsabilidade social como um todo para com os nossos irmãos, né? Eu acho isso Isso, realmente. com Você falou certeza. muito sabiamente com isso. Bem, e você começou, então, você começou na bruxaria, podemos dizer, tradicional, Wicca, você conheceu assim, ou como que foi? Você já conheceu num sentido já nativo e já quis começar a sua prática pautada no nativo? Ou isso foi uma Não, construção, um conhecimento? foi um longo processo, né, de construção e não foi nem intencional o surgimento dessa espiritualidade. Antes eu comecei na bruxaria natural, né, comecei na bruxaria natural e mesclava muitos elementos, né, os elementos pagãos, alguns elementos do catolicismo popular, inclusive, que eu fui educado em escola tradicional cristã, então a gente acaba com alguns desses vícios e adota para as nossas Sim. práticas, né? E aí Uhum. depois eu senti falta de uma conexão com uma espiritualidade que não recriminasse as práticas mágicas, ao contrário do que as religiões tradicionais cristãs fazem. E aí eu fui migrando mesmo e me assumindo como bruxo e como pagão, né? Conheci a estregueria, conheci também a bruxaria natural e fui começando a praticar o paganismo romano, né? Que é o cultus Sim. deorum romanorum, né? E aí minha prática Uhum. foi a maior parte do tempo baseado nessa transição entre bruxaria e paganismo romano, culto aos deuses romanos. Só que eu ainda senti uma distância Bacana. muito grande da nossa realidade, né? E inclusive foi Sim, engraçado isso que que me quando surgiu várias dúvidas. Agora que você falou disso, me surgiu várias dúvidas aqui na cabeça. até na Wicca a gente sente essa distância assim, porque há muita gente aqui praticava a Wicca quando eu comecei também, né? Praticava bruxaria nos moldes da Wicca. E Hum. aí, acho que a maioria das pessoas no Brasil começaram por esse sistema, né? Principalmente da nossa Exato. geração. Tem como E fugir. aí, não tem como renegar o passado, não, minha gente. Tem gente aí que diz, Wicca, e já vira a cara, mas não tem como renegar. O povo é muito assim, Né? né? Come no prato, se Exato. lambuza e depois, e depois fica com Né? ingratidão, É né? feio isso, né? É verdade. Então eu sentia falta dessa conexão com a realidade do bioma, com os deuses nativos, com a nossa realidade, né? Com o nosso mundo. E aí, Hum. até foi engraçado que quando surgiu o projeto da vila, a ideia era uma vila pagã nos moldes do paganismo romano. Tanto que as Que ruas foram projetadas com nomes dos deuses romanos, mas os donos da terra não deixaram. Os donos da terra espirituais disseram, não vai é ser do jeito que vocês mesmo. querem, é do jeito que a gente quer. E aí a gente foi levado, né, a essa construção dessa nova espiritualidade, porque a gente não existia enquanto movimento social. O que existia aqui eram pessoas praticantes de cultos isolados, por exemplo, uma pessoa só que tinha afinidade com o culto nórdico, outra pessoa com o culto celta, outra pessoa com a bruxaria. Enquanto grupo, enquanto movimento, era inexistente. Fazia os encontros, aquele piquenique tradicional, terminava, então, morria ali. Hum. Então, Sim. eu sentia falta de um aprofundamento para possibilitar a criação de um movimento neopagão. E aí a gente Uhum. foi com esses questionamentos, com todo esse processo e as vivências, as próprias entidades, os guardiões da Terra foram se manifestando e nos guiando por esse caminho. Então não foi tipo do dia para a noite que eu disse, eu vou criar uma nova religião aqui. Foi um longo processo e foi coletivo. Inclusive não foi só eu, foi várias pessoas do grupo. A gente foi tendo as visões, a gente foi praticando, experimentando, errando, acertando, até organizar isso de uma maneira muito sistêmica, né? E é por isso que Sim.
piaganismo, né, que é o paganismo do Piauí, hoje ele é considerado uma religião legitimamente neopagã, né, porque reúne todos esses elementos que categorizam uma espiritualidade enquanto a religião, né? Tem o seu sistema de crenças, o seu sistema litúrgico, os rituais, as celebrações do calendário, tem os dogmas, tem todo um sistema bem estruturado. Então, para a gente chegar nessa construção, Aham. foi uma quebra de cabeças, né? Porque, tipo assim, você quer ser adepto do paganismo, você pega os livros de mitologia grega, você sabe por onde começar. Você vai, procura, e tem muita fonte, né? Tem muito material, tem os sites de reconstrucionismo, do paganismo romano, a mesma É. forma. No paganismo celta, tem os grupos de druidismo. E como iniciar uma busca por um caminho pagão brasileiro quando a gente não tem muito material. Os livros que a gente tem Exato. de folclore abordam isso de maneira muito infanto-juvenil, né? É, e é Abordam isso sem a superficial. profundidade, né? Muito Sim, superficial, né? E aí a gente teve que fazer o trabalho do zero, né? Foi bem mais complicado. Então, é, é esse complicado isso, né, Rafael? muito complicado. Esse trabalho de É, pesquisa, ele foi bem gradual e bem doloroso, né? Tipo, o sim, meu antepenúltimo livro, que é o da mitologia Piaga, ele foram 10 anos de pesquisa, pesquisa com pessoas, escutando através da oralidade, pesquisas bibliográficas, pesquisas em todos os meios que você possa imaginar, visitando os sim, locais, para poder sim. reunir. Então, nesse livro eu consegui reunir mais de 200 mitos nativos daqui, né? Que é a nossa mitologia, que a gente organizou no livro da mitologia Piaga. É muito legal esse trabalho, sabe? Porque, assim, a gente que é bruxo, eu tenho uma prática bem mais eclética, então eu celebro. Inclusive, é até uma dúvida minha que já já eu vou perguntar para você com relação a isso. Se você puder responder, você responde. Mas, assim, eu celebro vários panteões, né? E daí, quando eu tenho a oportunidade de intuir alguma divindade aqui nativa, porque eu tenho muita afinidade também, até pela minha história ancestral sanguínea, eu tenho muita ligação com os povos aqui da nossa terra, né? Muito amor também aos nossos povos nativos, à cultura nativa, à nossa mitologia. E eu gosto muito dessa causa que você trouxe, juntamente com a Vila Pagã e todo o seu trabalho, porque a gente faz um trabalho que as pessoas realmente que deveriam ter feito não fizeram, né? Porque a mitologia do Brasil, ela nem é tida como mitologia, né? A gente É não tem aquele folclore, né? sistema, né? A gente não tem aquele sistema organizado de crenças nativas do Brasil. Tudo que a gente A conhece já própria é visto numa nomenclatura, região né? colonizada. Oi? A própria nomenclatura reduz a nossa mitologia. Não é mitologia, é folclore, é lenda, é história para criança, não é? É tudo isso. História de Trancoso. É, e os nossos deuses são tidos como, né, criaturas imaginárias, né? São personagens de livros de infanto-juvenil, como você disse. Bem Eu mesmo já ressaltou. ouvi muito, Então, né? assim, é Antes de legal. eu publicar o livro, eu ouvia muito. É, então, é muito complicado, porque a gente não tem fonte, a gente não tem, como você disse, um norte para que a gente possa estruturar um rito que seja, ou uma prática, deve ter dado realmente muito trabalho, porque, como você disse, em outras religiões, em outros países, em outras formas de paganismo, a gente tem ali uma estrutura, né? Porque, de certa forma, aquele povo foi preservado, aquele conhecimento ancestral, mesmo que hoje o cristianismo reine. Mas aqui não. Aqui a gente não preservou nada. O que foi preservado é tudo muito sincretizado, cristianizado, né? E é muito complicado para nós podermos reconstruir tudo isso na nossa prática, né? Isso. O Mike aqui está perguntando se o folclore é um termo pejorativo. Mike, assim, para mim depende de quem fala, né? Porque eu uso muito esse termo, eu gosto inclusive desse termo folclore, eu não acho que, dependendo de quem use, ele pode ser ou não pejorativo, né? Eu uso ele não de forma pejorativa, eu uso folclore como um conjunto de crenças populares, não reduzindo, mas tem gente que quando vai falar da nossa mitologia e trata, reduz apenas a folclore, e isso torna esse termo pejorativo, né? Porque mitologia é algo muito amplo, ela fala sobre
aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos, inclusive, é, econômicos, dos detalhes da vida cotidiana de uma determinada sociedade, né? Então, a mitologia grega, ela tem aspectos psicológicos, aspectos de lição, de moral, tudo isso você encontra nas entrelinhas dos mitos, dos contos, né? Então, a mitologia é muito mais Uhum. amplo do que o folclore. O folclore é um conjunto de crenças populares, generalizando seria isso, né? Então, Sim. depende de quem usa o termo, né? Depende de quem usa e do contexto que se fala, né? Também. E você pode falar um pouquinho para nós, Rafael, sobre essa questão das divindades piagas, né? Das divindades nativas. Vocês trabalham com outros panteões? Ou você reconheceu e intuiu, como você falou, você teve a conexão com aqueles seres daquela terra, né? Em específico, o Piauí, né? E então você não cultua mais outros deuses? Como que funciona isso? Eu acho que é até um diferencial da religião piaga para outras tradições neopagãs, porque se você for, por exemplo, na Rússia, os Rodnoveri, eles cultuam apenas os deuses russos, né? E até, digamos que excluem outras divindades. Os, Peraí que tá no, travando tudo. Travou um eu estou pouco aqui conseguindo para te mim, ouvir. eu não ouvi o que você falou, mastigou. Então, no Piauí, a gente tem uma riqueza muito grande de divindades, né? Que a gente consegue Ah, sim. encontrar através das pesquisas bibliográficas, das pesquisas orais, mas a gente, inclusive, costuma ser criticado por algumas pessoas que desconhecem a nossa realidade, como se fossem mitos inventados, quando, na verdade, até no própria pesquisa que eu fiz, eu faço questão de deixar claro as fontes orais, as fontes bibliográficas, os locais que eu visitei. Eu acho que isso transparece a seriedade do trabalho que a gente desenvolve, mas sem esquecer também da importância de intuir, de dar voz à nossa própria intuição, né? Porque, afinal, nós somos pagãos, a intuição, o sexto sentido é parte da nossa realidade. Então, como é que você pode menosprezar alguém que fala de uma divindade, que fala dos aspectos dela, com base no que ela intuiu? Ou seja, você É, está invalidando algo que é essencial ao paganismo, né? é. Então, esse processo de encontrar essas divindades foi um processo mesclado, digamos assim, da pesquisa mais acadêmica, naqueles moldes acadêmicos, né, bibliográfico, oral, e também na Necessário. questão de intuir. Algumas divindades, algumas entidades, você não encontra mais nada sobre elas, porque os nossos povos nativos foram praticamente dizimados. Aqui no Piauí a gente está sobre um enorme cemitério, né, porque houve muita morte, então essa cultura também ela sofreu muito, né? Ao longo dos anos, o processo de colonização também deturpou muitos desses mitos. A gente tem um mito aqui que é do Cabeça de Cuia, que pesquisando mais a fundo, a gente tem ele como um guardião das águas, um protetor dos rios. Como toda divindade que é um guardião, ela tem um aspecto mais feroz e o mais amigável, dependendo de como você trata ela. E aqui, Exato. a maioria das pessoas tratam essa lenda, esse mito, como um ser violento, né, que tem que devorar Um sete olhar Marias ruim, né? virgens, causando medo. Apenas aquilo ficou mais memorizado na memória. E assim, Sim. a questão desse caminho neopagão, né? A gente tem no Brasil o neopaganismo no Brasil e o neopaganismo do Brasil, né? Hoje o piaganismo é considerado o neopaganismo brasileiro, né? É o neopaganismo do Brasil, não é no Brasil. Tudo que veio de Uhum. fora é o paganismo no Brasil, né? Por Sim. exemplo, a Wicca, o druidismo, o Asatru, o quemetismo, todas essa pluralidade de tradições neopagãs que algumas delas têm as suas adaptações, né, à nossa realidade, com todos os Sim. méritos, né? Claro que os pioneiros tiveram todo esse mérito de trazer, de adaptar até a própria celebração dos ciclos, e Sim. o neopaganismo, Piaga, por que ele é considerado uma religião? Porque ele tem os aspectos que categorizam assim. Por exemplo, os adeptos se reconhecem como parte de uma religião autóctone, né? Uhum. Tem as características do neopaganismo, que é o culto aos Uhum. ciclos da natureza, que é a conexão com essa natureza e os seus ciclos, a conexão com a ancestralidade da terra, de sangue e é espiritual. Tem também Uhum. a questão do politeísmo, né? A gente é politeísta.
E o que Uhum. diferencia essa religião de demais religiões, por exemplo, é porque aqui a gente tem a divisão em correntes, né? O que são as correntes? São grupos de panteões. Então a gente trabalha a corrente da Terra e a corrente colona. Na corrente da Terra, a gente tem 5 panteões nacionais, né? Não é só um panteão nacional, são 5 panteões nacionais. O primeiro Que panteão nacional interessante. é a linha das almas, que são espíritos. Não sei se vocês já devem ter visto aí as almas benditas, né, as almas milagrosas, que independe de religião. São pessoas que morreram, transcenderam. Aqui a gente tem o finado Gregório, tem a Alda Rosa, tem várias almas santas. Então esses espíritos humanos entram na linha das Uhum. almas. Tem a linha dos encantados, que alguns têm origem humana e outros têm origem não humana. Por exemplo, a gente tem o Boto, tem o Caipora, o Curupira. Todos eles não passaram por processos de morte. Eles ou nasceram já encantados ou foram humanos que não morreram, mas se encantaram, né? Tipo a cabocla Mariana, né? A cabocla Iracema, algumas entidades, né? Alguns léguas. Eles são espíritos encantados. Essa é a segunda Sim. linha da corrente da Terra. Aí tem a terceira linha, que é a linha do culto índio. São espíritos de ancestrais indígenas, né? São os caboclos, digamos assim. Aí tem Ai, a que linha, legal. a quarta linha é a linha dos deuses nativos. Aí onde a gente celebra divindades do Brasil, né? Tupã, Manaci, Jaci, Nhanderu e várias outras dezenas de divindades que a gente vai. Eu não conheço todas, viu, gente? Também não sou expert, não. A gente vai São descobrindo ao longo muitas, da. né? São muitas, muitas mesmo, São e poucas muitas. informações, né? E só E um a, adendo, assim, só te cortando um pouquinho, quando a gente vai pesquisar realmente os índios, as tribos do Brasil, nossa, são realmente assim, é uma infinidade que você até se perde um pouco. Eu, particularmente, a gente precisa realmente aprofundar, né, Rafael, nessa pesquisa, nesse e assunto, é né? muito diverso, não tem só tipo um panteão indígena, tem vários panteões indígenas. Cada aldeia tem o seu próprio panteão. Inclusive, por exemplo, Jurupari, que é uma das divindades que era cultuada aqui no Piauí pelos índios, ele assume tanto o aspecto de divindade civilizadora para algumas tribos, como um aspecto mais demoníaco, mais castigador, mais traquino, mais de trickster para algumas outras tribos, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, qual a visão que a gente vai adotar na nossa aldeia hoje? É a visão dele como demônio? É a visão dele como civilizador? Nenhuma está certa, nenhuma está errada. A gente tem, né, assim como as aldeias tinham a sua percepção, a partir do contato que elas tinham com as entidades, a gente também. Se o nosso Uhum. contato com o Jurupari for positivo, a gente vai claramente exercer essa relação mais positiva com ele. Se o nosso contato for mais digamos, com Tá. atrito, aí então a gente já vai observar ele de outra forma. Então acho que cada se manifesta de uma forma diferente, dependendo do contexto, dependendo da época. Então, e aí tem a quinta linha da corrente da Terra é a linha Piaga, que essa é a mais diferente, né, a menos conhecida de todas, porque trata-se das figuras mitológicas autóctones aqui desse território do meio norte, Piauí, Maranhão, Ceará, essa região bem específica, né? E aí a gente tem Fantástico. mitos como o Zamba, que é o Zamba é um guardião, um médico das árvores, que é encontrado de norte a sul, né? Só um alô aqui para o Dr. Luiz Ayrton Santos, né, que faz um trabalho também com. Aqui os espectadores estão mandando os alôs. Então a gente tem essa entidade, tem as outras entidades também que são guardiões da mata, e todas as entidades elas refletem um pouco da própria natureza. Esse dia E, 27 de setembro a gente teve a celebração das palmeiras sagradas, né? Que não é nem uhum. Ostara e nem Mabel, né? É um meio termo porque a É gente está celebração aqui de vocês. aqui a gente está na linha do Equador. Então a gente não está nem Sim. muito no norte, nem para o sul. Então a nossa realidade climática é bem diferente. Então eu fiz um estudo das tabelas climatológicas para poder saber Uhum. quando que inicia o nosso período de plantar, de colher, de florescer, de frutificar. E a partir daí a gente criou a nossa roda Piaga, né? E essa última agora, que foi 27 de setembro, a gente celebrou a festa das palmeiras sagradas. Aí a gente celebrou as Ai, divindades que são guardiãs das palmeiras. A Senhora Carnaúba, o Mestre Babassu, o Mestre Buriti, o Mestre Tucum, a Menina Pupunha e a Iaçá, que é a guardiã do açaí. E aí cada um tem o nossa, seu que coisa. selo, né?
Eu vi as fotos. Cada um tem o Muito seu lindo, selo, cada um tem a sua forma de culto. é maravilhoso. Gente, quem não conhece ainda, né? Entrem lá no Vila Pagã. Vocês podem ver fotos do templo lá, informações, conhecimento. É maravilhoso esse trabalho. Eu tenho muita vontade de conhecer. Já está E para convidada. quem Quando quiser passar a conhecer, pandemia, viu? ai, gente, eu vou mesmo. Como é que faz? Como é que é? Como funciona? Porque assim, Assim, existem nessa. os cultuadores, os sacerdotes, eles moram aí, certo? Sim, a maioria daqui da região, quando tem uns eventos, eles vêm, né, para a vila. É, e Sim. assim, para a pessoa visitar, a gente está construindo agora uma pousada, está finalizando as obras. Acho que em 2021, quando passar essa pandemia, tomara que saia logo essa vacina. Vamos vibrar para sair logo essa vacina. E acho que vamos reabrir, né? Por enquanto está sendo os ritos fechados, só entre os membros do círculo. Mas Uhum. logo em breve a gente pretende, a gente está aproveitando inclusive esse período de pandemia para fazer algumas melhorias internas. Então a pessoa sempre agenda, toda a entrada de pessoas é controlada, até porque a gente sabe da realidade que a gente vive no Brasil, de intolerância e tudo mais, mas a gente faz questão de receber todos, a gente já recebe grupos de estudantes de terceira idade, grupos de pilotão mirim, a gente já recebeu, então é muito positivo esse contato. Da primeira vez que eu recebi, eu Sim, fiquei até meio receoso, né? Porque era um grupo de senhoras é. católicas, né? Foi um dos primeiros grupos que eu recebi. Era um grupo de turismo que vieram numa excursão de ônibus, e aí elas vieram e ficaram surpreendidas Sim. positivamente. E aquilo me deu mais gás para continuar, porque a gente, mostrando a nossa realidade, a gente quebra. Às vezes a Nossa, gente mesmo tem um preconceito, a gente espera que os outros tenham uma reação, e na verdade é, a gente se surpreende positivamente, né? E eu acho é bacana porque porque aqui a gente tem vivenciado isso. sim, porque assim, é a questão mais legal, assim, uma das coisas mais legais desse projeto na Vila Pagã é que não é só a questão do resgate da religião, de ser uma religião do Brasil, né? Uma religião do paganismo brasileiro, mas o trabalho que vocês fazem lá é todo um resgate nacional, né? As pessoas podem ir ali para simplesmente conhecerem a história, um pouco da história do nosso Brasil, que foi esquecida, né? Que foi Com colonizada totalmente. certeza. As pessoas não têm nem ideia, as pessoas não têm noção, né? As pessoas não conhecem mesmo. A maioria a maioria das pessoas não conhecem essa parte dessa cultura profunda. Então vai além de um templo religioso, né? É também um lugar ali histórico, um Isso é bem legado do verdade, paganismo Aline, né? brasileiro, né? Eu costumo dizer, Aline, que o neopaganismo hoje, ele é além de uma religião, ele é um complexo, um sistema muito complexo, que envolve um Também aspecto acredito mágico religioso, né? O que é esse aspecto mágico religioso? São as práticas, as tradições, o legado de crenças do povo e os saberes ancestrais do nosso povo, né? Tem também um exato. aspecto artístico-cultural. A gente manifesta muito a nossa espiritualidade através da arte, né? Da Sim, literatura, da música, das artes plásticas de sim, forma geral. E tudo isso a gente vê na vila com as esculturas, né? Das sim. próprias entidades, E né? é, A pessoa é bem e é lúdico, que a legal pessoa porque vai daí as vendo, né? pessoas enxergam que no paganismo existe toda essa questão, né? Porque assim, a gente segue toda. Eu sigo o paganismo europeu e eu não gosto de ficar falando mal nem nada. Mas a questão é que a gente não vê, É a a gente não realidade, né? conhece o paganismo nativo, a gente não sabe como cultuar, a gente não sabe o que, quem são os deuses, a gente mal Uhum. conhece o nosso Brasil, a gente mal conhece a Com história certeza. indígena, né? Então é interessante a gente saber que no Brasil também existe esse paganismo forte e que a gente também pode fazer o resgate dos nossos ancestrais nativos, não só dos nossos ancestrais. Não que a gente não tenha ancestrais em outras culturas, temos, sabemos que temos, mas não só o resgate de lá é importante. O nosso resgate aqui também é importante, né? Também é nossa missão e responsabilidade. Exatamente, até como você falou, tem também um aspecto ecológico, né? Muita gente agora com essas queimadas do Pantanal estava se perguntando, como você mesmo disse, que divindade nativa a gente evoca para chamar as chuvas, né? E eu até estava recomendando chamar Amanassi, que é a mãe das chuvas, e Begorotira,
que é um deus que guardião das chuvas e da fartura, né? Então tem esse aspecto ecológico também, que é a sintonia e a interação com o bioma local. E esse bioma não é só as plantinhas, nem só os bichinhos, é também as pessoas que ali vivem, né? As pessoas, principalmente no neopaganismo, uma realidade dura é que as pessoas ignoram que o ser humano também faz parte do bioma. Então, às vezes, menospreza conhecimentos e saberes de povos tradicionais, das quilombolas, das quebradeiras de coco, dos indígenas. E a gente tem muito a aprender com esses povos nativos, né? Isso é a raiz do neopaganismo no Brasil. Não ter como na Europa grupos neopagãos, mas está muito nas entrelinhas para a gente ir lá desbravando, né? Então a gente tem Exato. religiões no Brasil que elas têm raízes neopagãs, né? A exemplo do Terecô, da Quimbanda, da Pagelança Marajoara, que cultua os encantados, né? Cultua os caruanas. A gente tem a Urutopiang, que é a religião dos Maués, que também cultua os encantados, tem essa relação das visagens no norte do país. E tem as benzedeiras também, que tem práticas, misturam um pouco o cristianismo com o paganismo, mas também tem muito conhecimento para a gente absorver, filtrar, claro que tem que ser filtrado, né? Mas tem muitas religiões e espiritualidades com características pagãs, que a gente tem a aprender com elas. E tem as religiões propriamente pagãs, que já estão no Brasil há algum tempo, acho que desde a década de 60, 70, anos 90, principalmente, né? Que é o Wicca, a espiritualidade da deusa, o Asatru, o odinismo, o quemetismo, o druidismo, a bruxaria natural. E aqui no Piauí, o piaganismo surgiu meio que como uma necessidade. Os próprios guardiões vieram nos guiando nesse caminho, né? No começo não tinha muita coisa, hoje a gente já tem um bom material, fruto de pesquisa, né? Temos um acervo de músicas pagãs. Eu estou até com um projeto agora de iniciar, porque minha voz é horrível, parece uma gralha cantando. Mas eu escrevi algumas, mas pelo menos para escrever ainda presta. Eu escrevi algumas letras, né? E aí eu estou contratando os cantores profissionais daqui para que eles façam o trabalho direitinho. Aí em breve estarei lançando os clipes, né, de músicas pagãs bem produzidas para o nosso público que carece muito de entretenimento, né? Para a gente ter mais essa opção também. E vai ficar muito bacana esse trabalho. Vai ficar mesmo. Nossa, agora me deu até uma ansiedade aqui. Eu quero conhecer, eu quero ver. Pra gente, então, pra gente chegar na vila, é só. Tem que marcar, tem que ligar, Tem que tem que marcar fazer. com uma certa antecedência. Tem uns dias específicos que a gente pode receber as pessoas, né? São Sim. geralmente em dias de celebrações. Então a pessoa entra em contato, tem lá o site, o nosso site, entra em contato, tem todas as informações, todo o conjunto de regras bem especificado, e a pessoa agenda a sua visita. Lá já a gente vai inaugurar a pousada, como eu falei. Tem a cantina, tem a área de acampamento para quem gosta de ficar mais em meio à natureza, e vai ter a pousada agora como outra opção, né? E aí ao longo do ano a gente realiza essas celebrações que fazem parte do nosso calendário, né? Sim. E temos esse sistema estruturado de crenças, né? E o que a gente percebeu foi o desenvolvimento de um sentimento de pertença, tanto do nosso grupo que encabeçou, como também das pessoas da comunidade, que hoje elas já começam a se apropriar dessa herança que é nossa, né? Um alô para Karenina, Ana Karenina aqui. Então, gente, a gente tem também os preceitos básicos lá de uma religião politeísta, né? Que é essa Sim. conexão com o nosso bioma. Então, através dessas celebrações, a gente vai se alinhando. E as pessoas, tendo essa sintonia, elas vão se reconhecendo como parte daquele sistema. Então, o Exato. objetivo não é elitizar, o objetivo é tornar acessível. Então, por isso que a gente utiliza a linguagem dos cânticos, para que as pessoas, por exemplo, que não têm uma escolaridade muito boa, não têm um acesso à literatura, através do cântico ela vai celebrando o ritual e vai absorvendo o significado daquilo ali. E através das esculturas, né, os nossos antepassados indígenas não tinham muito essa tradição muito forte de fazer esculturas representando divindades. Algumas a gente acha nas pinturas rupestres, mas a gente já é uma influência europeia que eu trouxe, né? Não Muito, que né? os nossos indígenas não tenham, que tem muitas esculturas belíssimas, né? Marajoaras, urnas cunanis, maracás, principalmente ali no norte, a gente tem muita cerâmica, até aqui no Piauí também. Sim, Mas sim. essa tradição de representar essas entidades, como a gente vem fazendo na vila, já é uma É europeia, né? mescla, né?
É. Então, eu esqueci de falar da segunda corrente, que é a corrente colona. Que Nossa, é eu falei verdade. da corrente da Terra, né? É tanto assunto para você ver que é tanto assunto que a gente não A gente se fica perde, a gente perdido. vai pegando outras coisas e vai esquecendo. Então tem a corrente da Terra, que são esses 5 panteões que eu falei, e tem a corrente colona. Na corrente colona são 15 panteões estrangeiros. Aí a pessoa pode dizer, nossa, mas que mistureba, 15 panteões estrangeiros. Aí a pessoa pode dizer, que mistureba, meu Deus, não dá um choque de egrégora isso? É porque assim, por exemplo, a gente tem, quando a pessoa é consagrada no círculo Piaga, todos vão honrar igualmente a corrente da Terra. Mas em relação à corrente colona, cada um é destinado, consagrado para conduzir, para ser o guardião de uma linha específica. Então, pode ser um Piaga, guardião da linha celta, guardião da linha ibérica. Então, são 15 linhas, né? Começa com a linha ameríndia, a linha africana, a linha egípcia, a linha celta, a linha ibérica, a linha inuit, a linha eslava, helênica, Ai, romana, a linha do Oriente Médio, que são divindades árabes, persas, pré-islâmicas, a linha do Extremo sim, Oriente, a linha da Oceania, ou a linha do Pacífico, que são divindades da Oceania, do Havaí e das sim, Filipinas, e tem a sim. linha, deixa eu me lembrar aqui, que são muitas. São muitas, São nossa! muitas mesmo. São 15 linhas. Então, o que que acontece? No ritual, por exemplo, da festa do sol, onde a gente vai celebrar o aspecto solar, o condutor de uma dessas linhas, ele atua como um diplomata espiritual. Então, a gente vai lá, evoca a divindade dona da casa do sol, por exemplo, o Guaraci, que é um deus nativo do sol. Então, Sim. depois da gente chamar os dos donos da terra, o guardião da linha celta, por exemplo, vai lá e evoca Lug, que é um deus que tenha essa sintonia e vai lá e soma aquela energia, aquele ritual com um propósito do Sol, da energia solar. A guardiã da linha ibérica vai e evoca Endovélico, que é outra divindade ibérica de Portugal que tem esse aspecto. O guardião da linha helênica evoca Apolo, né? E assim a gente vai somando as energias. E a gente só trabalha com as linhas que a gente tem os guardiões. Por exemplo, eu sou o guardião da linha romana, eu evoquei lá a divindade romana do sol, eu não posso, naquele ritual, mexer com outro panteão. Então, cada um, ele estuda especificamente para ser um guardião, porque a gente acredita hoje que a nossa missão se tornou muito ampla, não só de preservar as nossas raízes, do que é local, mas nesse mundo globalizado, muitos desses panteões, nos seus locais de origem, são proibidos de serem cultuados. Por exemplo, no Oriente Médio, você não vê o culto a Usa, a Lati, e outras, a Manat, a outras divindades. Então é muito raro, né? E Sim. então, tipo, a gente vê muita destruição do Estado Islâmico nas imagens, então até de manter algumas dessas imagens, a gente tem muito material, né? Tanto imagens que a gente confeccionou, como algumas que foram doadas, né? Por outros grupos, por outras pessoas, outras foram compradas, adquiridas, e a gente mantém no templo todo esse espaço como um espaço de preservação. E a gente tem também a trilha do Andarilho, que passa pelos bosques sagrados, que cada uma dessas linhas que eu falei tem um bosque específico para elas. Então, ao longo da trilha, você vai passar pelo bosque africano, pelo bosque grego, pelo bosque romano, para que não haja o choque de egrégora e ali toda aquela Nossa. sintonia possa ser trabalhada, né? Então é um recanto de preservação do paganismo, digamos que global, porque a gente se entende como uma comunidade global hoje, né? A gente costuma Uhum. ser visitado por algumas pessoas de outras regiões e é bacana porque mesmo sendo de outras tradições, elas se sentem acolhidas por conta dessa amplitude, dessa diversidade, né? Outra missão Sim. nossa é essa de preservação cultural, né? Que tanto é de parte de imagética, escultura, artística, como também outro ponto que é um fundamental, né? Que é a questão dos livros, da literatura, né? Hoje a gente tem um acervo de mais de 1.000 livros de mitologia, esotéricos, alguns livros raros sobre catimbó, religiões brasileiras, e Nossa, a gente está bacana. iniciando a obra da biblioteca agora, né? É uma biblioteca que já é diferente por ser rural, encravada no meio da floresta, que vai Ah, servir para a comunidade encantador, né? rural, né? Se Vai eu servir for para lá, eu aquela vou querer comunidade. morar nesse lugar. Pois é, vai gostar, com certeza. Então a gente vai estar com um projeto agora, está iniciando, já iniciou, né, a construção dessa biblioteca e para abrigar esse nosso acervo. Por enquanto está abrigado no meu quarto.
Eu tô para não entrar mais. Coitado, só quando eu vou para lá, para Teresina, eu sofro, viu? Não tem mais nem onde eu entrar. Então eu tô ansioso para terminar, até para eu ter onde dormir, Né? porque é muito livro lá. Ai, que delícia! E você também tem 7 livros publicados, né? Além da mitologia Piaga. Fala um pouquinho dos seus livros para nós. Isso é um passo a passo para quem quiser conhecer mais um pouco dessas tradições. O primeiro que Ah, eu que publiquei foi em maravilha! 2015, né, que é o Caminhos Piagas, que é uma introdução um bem genérico a essa espiritualidade. Foi uma forma da gente mesmo ter um embasamento por onde começar. Então esse livro foi o que abriu os nossos caminhos, né? Eu usei ele no próprio círculo, no próprio grupo, porque ele tem Ai, que legal! explicadinho quais as celebrações, por quê, o porquê de cada coisa, os instrumentos que a gente utilizaria e porquê, né, os símbolos que a gente adotaria e porquê, Uhum. até a terminologia piaga, muita gente não conhece, né, mas esse termo piaga quer dizer pajé, sacerdote curador, nativo também do Piauí. Então, por que que o Piauí se chama Piauí? Para alguns tem a teoria de que é terra do peixe piau, e tem outra teoria que diz que é terra de piagas, ou seja, terra de pajés, terra de curandeiros, terra de feiticeiros, terra de propagadores de uma fé nativa. Porque quando os Nossa, colonizadores aqui chegaram, encontraram seus povos com suas próprias crenças. Isso é bem retratado nas figuras rupestres, de cenas de adoração de árvores, cena de adoração de figuras aladas, né? Então, como a gente tem o sim. piaga alado. Então, tudo isso eu coloquei um pouco no primeiro livro, que é o Caminhos Piagas. O E aí segundo no foi ao Piauí, ô, Rafael, só uma dúvida. Aí no Piauí tem lugares históricos com pinturas rupestres? Tem, eu acho que é uma das maiores concentrações de pinturas rupestres, né, no Brasil e até da América Latina, que teve a Nia de Guidon, que ela revolucionou a teoria da colonização das Américas, né, porque antes acreditava-se que o homem chegou às Américas pelo Estreito de Bering na época do congelamento, há Uhum. cerca de 15 mil, era 30 mil anos atrás. E aqui no Piauí ela descobriu fogueiras com idade superior a 50 mil anos. Então, como é que o homem chegou a uma data, né, mais recente, se antes disso já tinha Já vestígios humanos tinha. aqui, né? E o clima era muito diferente naquela época. Isso tudo é registrado, né? De norte a sul do estado a gente tem muitos sítios rupestres. Tem a Serra da Capivara, tem o Parque Nacional das Sete Cidades, né? Tem sítios Sim, eu já ouvi arqueológicos falar. rurais, né? Então a pessoa encontra uma biblioteca a céu aberto, só que tem que ter o nosso filtro, a nossa interpretação, né? As figurinhas não vêm dizendo, Eu essa figurinha significa isso aqui. eu tava pesquisando esses dias até para fazer um vídeo mesmo para o canal sobre uma divindade nativa. E a gente percebe que aí é o berço, né, do paganismo brasileiro, né, Rafael? E isso no Brasil todo a gente tem muito isso das pinturas rupestres, né? Foi o livro que os nossos ancestrais deixaram, mas a gente tem que usar os nossos dons bruxescos, né, para a gente poder saber É, ler eles. Não vai ter lá o decifrando, né? significadozinho, né? Então é É, uma experiência, é algo muito empírico, não é? Não tem como ser científico, porque você até adota parâmetros científicos para você não viajar muito na maionese. Mas se você tem que se ter. amarrar a isso, se prender a isso, você não vai deixar a sua intuição Além, fluir e você não é, vai vivenciar o processo religioso como deve ser, né? O processo religioso é uma coisa, o científico, acadêmico é outra coisa. Então a gente tem que exato. saber separar e equilibrar os dois para que a gente possa caminhar de forma coerente, né? Aí o segundo Sim, livro que eu falei, né? O primeiro, o segundo sim. livro foi o Caminhos, Ao Redor do Eixo, que é sobre os ritos de passagem, né? Já deu um embasamento para que a gente possa celebrar esses ritos. É, aí que eu fiz o estudo das tabelas climatológicas para poder saber quais eram os nossos ciclos, né? Sim, Porque, por exemplo, agora a gente estaria teoricamente no equinócio da primavera, da né? Então primavera. a gente tem características tanto primaveris, que é o florescimento dos ipês e outras espécies nativas, como características do outono, né? Que são os ventos mais intensos e As secos, chuvas. as noites um pouco mais frias e as árvores que ficam todas peladas, as folhas todas caem, né? Então a gente tem Sim. meio que um primo outono, ou uma outovera, né? Digamos assim. Então, Outono.
Para diminuir essa confusão, a gente não costuma utilizar muito na nossa tradição os termos equinócio de primavera, equinócio outono, porque as visões que a gente tem das estações é muito eurocêntrica. Então a gente Sim. utiliza festa das flores, festa da vida, festa. Por exemplo, o nosso calendário começa em dezembro, quando a gente agora está na seca. Em dezembro chegou as primeiras chuvas. E a gente tem o início do calendário com a festa da vida. Depois, festa das luzes, que é o tempo de plantar. As luzes são as sementes. Depois, a festa das flores. O que a gente plantou em janeiro, fevereiro, vai estar florescendo. Depois, a Aham. festa da fertilidade, frutificação. A festa do Sim. sol, que é a transição do úmido para o seco, semestre seco. Festa dos grãos e da palha, tá tudo seco já. Depois, a festa das palmeiras sagradas, que é essa que a gente celebrou Sim. agora. Agora, em outubro, dia 31 entre 31 e 2 de novembro, a festa das almas, onde a gente celebra os nossos ancestrais e finaliza o Uhum. ciclo e começa tudo de novo, né? Então, ao redor do Então, eixo, esse livro fala muito disso, né? são 8 ou 9 celebrações, é isso? Se eu contei certo? São 8 celebrações, assim como Oito na maioria das celebrações. tradições pagãs, né? É, nas Sim, tradições nórdicas a gente vê 8 celebrações, na Wicca a gente vê as 8 celebrações. Então, o sim. que muda é É, só o que está sendo comemorado com base no seu bioma, né? Por exemplo, sim, os nórdicos vão comemorar descongelamento, né? sim. Época de abastecer alimento. Aqui, o nosso congelamento é a seca, que a gente não pode plantar. Então, a gente vai adaptando a essa linguagem, né? É uma forma consciente de celebrar a roda, né? Uma forma regional, realmente presente de celebrar a roda, o que a gente até chama dentro da bruxaria assim, o Wicca, como roda geográfica, né? Onde a gente Isso, realmente vai, né, ali adaptar a roda ao nosso ambiente, né? Ao nosso ali, a nossa região. E é interessante você falar assim, ah, agora a gente está num outovera, né? Aí, do Piauí, e aqui já em São Paulo, já é totalmente diferente já. Aqui já é diferente. A gente tem um pouco de chuva, mas a gente vê bastante flores, não tem folhas caindo, bastante chuva, um calor infernal, sabe? Então aqui realmente parece que dentro do Brasil, como a gente tem vários biomas diferentes, dentro do vários Brasil mesmo a gente microclimas, né? consegue dentro do Brasil mesmo a gente consegue ver essa diversidade do clima, né? Onde a gente pode encaixar as nossas rodas. A gente não precisa necessariamente seguir aquela cartilha, né? A gente pode ser consciente, a gente pode ser Isso. pensante, né? E adaptar, e isso não vai sair do paganismo, né? E Muito as pelo pessoas contrário. antes tinham mais medo de ousar. Eu acho que agora as próprias entidades, os guardiões e as divindades vão começar a refletir sobre o que a gente está praticando. E eu acho que essa reflexão é o passo inicial para a gente descobrir qual é a nossa magia, quais são as nossas formas de magia, né? Quando eu comecei, lá na década de 90, os anos 2000, era muito comum você achar livros de magia que falavam, quando achava, né? Fontes que falavam sobre ervas europeias, a mandrágora, a Sim, belladonna, né, a verbena, grande e problema pouca isso. coisa falando sobre as coisas daqui. Então a gente tem a magia piaga, que já é outro diferencial. O que constitui essa magia, né? É a utilização dos elementos típicos da região, que é a magia das pedras, que é os minerais, os grafismos que a gente usa para desenhar nas pedras, as pedras utilizadas como concentradores fluídicos. Você pode estar no meio do mato, você não tem imagem, você não tem nada. Pega uma pedra ali, desenha uma representação de uma divindade que a gente chama de selos, né? E ali você já monta o seu altar, você já monta um concentrador daquela energia. Isso é a magia das pedras. Tem a magia das ervas, né? A gente conhecer as ervas da nossa região. Às vezes você está vendo um matinho e esse mato, na verdade, tem propriedades muito poderosas, né? Tipo a vassourinha, que é um mato muito comum, o quebra-pedra. Você passa por ele, quando você não conhece, é como se a gente fosse um analfabeto, né? Você vê um livro que tem uma riqueza de conhecimentos, você não sabe ler. E quando você aprende a reconhecer, você, nossa, eu aprendi a decifrar esses mistérios, né? Eu passo, não vejo mais o mato, eu vejo uma fonte de. De cura, né? E tipo Opa, assim, a gente tem também a magia.
Consegui, acho que deu uma quedinha aqui. Tem a magia das É, ervas, tem a magia das palavras, que são os cânticos, os encantamentos, né, as orações, e tem a magia divina, que é a relação que a gente tem com as divindades, e também a magia mediúnica, que é o contato que a gente tem, os processos de contato que a gente tem com essas entidades, né? É muito se tinha um tabu dentro do paganismo de questões como exatamente. incorporação, né? E eu, É, inclusive, tinha muito esse tabu, né? E apesar de eu nunca ter sido parte da Umbanda, eu já tinha estudado sobre. E eu tinha um receio pessoal de estar me apropriando de algo que não fosse de direito, né? Mas as próprias entidades, quando elas começam a se manifestar, elas, elas deixam claro, né? E que esse processo exato. tem que fazer parte. Já que a gente não tem como Acontece, pesquisar em né? algumas fontes, né? Tipo, a gente está lá celebrando a festa das palmeiras, que celebram os povos nativos, e aí chega um caboclo, a gente vai mandar ele embora? Claro que não. Quem nós somos para mandar ele embora, né? Aí, tipo, você Da tá me terra, chamando. né, ali. Eu achei É, engraçado que a primeira vez foi tipo assim, a gente estava evocando os ancestrais, né? Tem a musicazinha, né? Evocamos agora os guardiões. E aí veio uma entidade que a gente não sabia quem era, não sabia que reação que a gente ia ter, a gente ficou totalmente perdido. Aí a entidade falou: "Vocês não me chamaram? Pois eu vim." Então, até a gente que se legal. acostumar com essa realidade, né? A gente refletiu, nossa, pior que a gente chamou mesmo, não tem nem como mandar embora. E a gente foi aprendendo a Então, diferenciar o que é uma boa entidade de uma entidade negativa. Claro que também tem os riscos, né? Então, isso que é ensina pra lógico. gente é o tempo, já que no nosso caso nós fomos os nossos próprios guias, né? Então, quem Tem que ensinou ter foi preparo, né? tem que ter todo um preparo, porque é algo muito delicado, muito perigoso, né? Tipo assim, esses processos mediúnicos, eles requerem treinamento, tempo, experiência para você diferenciar, né, as entidades que são guias positivos, que vêm para somar, para ajudar, e entidades aproveitadoras, vampíricas, né? Tudo isso você, com a Sim, experiência, começa a aprender e a diferenciar. E tudo isso elas têm muito a ensinar para gente. O próprio Pia Galado, como foi esse processo de descoberta dessa entidade? Foi assim, eu tinha visitado alguns sítios arqueológicos e era muito recorrente a figura de um homem alado, né? Como se fosse aqueles desenhos de palitinho, né? E algumas vezes, em alguns desses sítios, ele aparecia em posição de destaque, rodeado por outras figuras humanoides, como se estivesse sendo cultuado mesmo. E aí eu também pesquisei em outras aldeias, principalmente na região do Xingu, tem até hoje alguns ritos onde o pajé ele se fantasia, né, se veste com asas de palha e faz aquele ritual do voo do pajé, que significa o pajé que vai buscar o conhecimento no mundo dos deuses, dos encantados e retorna para a aldeia para compartilhar essa sabedoria, né? E essa foi uma das primeiras entidades que a gente encontrou, que se manifestou para a gente, e a gente não achou um livro, olha, essa aqui é uma entidade é. que antes era cultuada e tal, tal, tal. Então a gente nomeou ela Piaga Alado, né? Porque Piaga, Pajé e Alado por conta das asas, e Uhum, começamos a permitir esse diálogo, né? E a uhum, partir desse estudo, né, que ele soma um pouco da arqueologia, da visita aos sítios arqueológicos, o que os arqueólogos falam sobre aquilo, né? Sobre aquela uhum, figura, qual é a nossa percepção pessoal sobre aquela figura, qual é a energia que aquela figura emite. Então é um uhum, quebra-cabeça que a gente vai montando ao longo do tempo. uhum. E assim vamos Maravilhoso, montando, né? maravilhoso. E o seu quarto livro? Terceiro? Não, quarto. O terceiro, acho que foi o terceiro. Eu parei no caminho Os É o Piagas. terceiro? É porque É a gente entra verdade. nos assuntos e aí vamos se embrenhando, tipo como quem entra na mata e se perde, né? Mas Exato. vamos lá. Aí o Vamos terceiro voltar. livro foi A Magia das Palmeiras, que fala sobre as divindades da Mata de Cocais, a nossa relação com o bioma da Mata de Cocais, que é um bioma bem de transição, bem específico, né? Não é Caatinga, não é Cerrado, não é Amazônia, tá no meio disso tudo e tem um pouco disso tudo. Então, eu Nossa, que fiz, nesse livro eu trouxe uma listagem de plantas nativas e dos seus usos, né? Usos mágicos, né? Tipo, a beldroega serve para quê? O quebra-pedra serve para quê? A vassourinha, o cansanção e outras plantas que se você passa, olha o mato ali, olha a planta de beira de esgoto, de beira de calçada. E quando todo mundo acha você que é erva daninha, né?
quando você descobre, né, ela tem uma riqueza mágica muito grande. Aí eu trouxe Sim. isso, trouxe um pouco dos mitos das palmeiras sagradas, né, porque a gente não tinha muita coisa e eu fiz esse resgate dos mitos, então é muito profundo especificamente sobre essa parte das palmeiras sagradas. Então lá você tem, por exemplo, as 7 palmeiras, né, são 7 palmeiras que a gente tem os contextos mitológicos dela. Tem a Que Carnaúba, o legal. Babaçu, o Buriti, o Tucum. Então, cada um deles tem o seu mito trabalhando, o seu Sim. significado, como a gente interpretar isso para o dia a dia, para a vida. Tem a lista de correspondências, né? Tipo cor de vela, aroma, planta, tipo de oferenda, tem a Uhum. oração, tem o cântico e todo o conjunto de saberes que está envolvido com aquela palmeira. Então a gente tem esse terceiro livro. Depois eu lancei o Cancioneiro Piaga, que é a lista de cânticos. Logo após foi o Mitologia Piaga, onde eu trouxe esses 200 mitos do Piauí, né? Dessa região, não é só do Piauí, né? Porque eu estou sendo também muito bairrista, mas é porque aqui foi o meu campo de pesquisa, né? Mas alguns desses mitos são encontrados em outras partes do Brasil, sim. Por exemplo, a gente tem Anhangá, que está no Sim. livro e também está presente em outras partes do Brasil. Por que que Uhum. eu abordei ele sobre a perspectiva Piaga? Porque eu não posso falar só no contexto amplo que eu não conheço. Então, eu Exato. coloquei ele sobre o contexto que eu conheço, né? Aplicando Sim. aquele trajeto mais acadêmico, aquela abordagem mais acadêmica. E Sim. tem outros, por exemplo, o Curupira, o Caipora, mas eu não posso Sim. falar sobre o Caipora como ele é visto lá na Amazônia. Eu falei como ele é visto aqui, como ele é trabalhado aqui, que pode ser Sim. diferente, não está certo nem está errado, mas pode ser diferente de outras formas, né? É Tanto o diferente. Caipora Exato. é até andrógeno, né? Sim. Tem gente que cultua como homem, tem gente que cultua como feminina. A gente na vila cultua como uma figura feminina, né? Mas pode se manifestar de diversas formas, né? Tem a questão dos botos Eu também, tenho, dentre eu várias tenho outras entidades. eu tenho um carinho por essa entidade em específico. Eu enxergo ele como um guardião enorme Uhum. dessas florestas todas, né? Por aqui ele mete Ah, taca no povo. é, exatamente. Ele é Meu avô bravo. mesmo me contava que uma vez ele levou uma Pra taca do quem caipora. perguntou se a live vai ficar salva, sim, vai ficar salva. Vai ficar salva no IGTV aqui da Caixa da Bruxa. E também vai ficar Compartilhe, salva. Eu vou curta e carregar comente. lá no canal do YouTube da Caixa da Bruxa, tá, gente? Daí quem quiser pode assistir quantas vezes quiser por lá, tá? Compartilhem Rafael. bem muito, comentem. Oi? Compartilhem bem Sim, muito, compartilhe. comentem. Se inscrevam aí nos Compartilhe com as canais. pessoas Sigam que aí você a Caixa precisam da Bruxa, conhecer. a Vila Pagã. Aí depois Sim, do Mitologia Piaga, né? O Mitologia Piaga ele divide os mitos em mítica indígena, que são os mitos piagas de origem indígena, as almas sim, benditas, que são as almas santas, tem os guardiões, os encantados, né? Que são os encantados da mata, Curupira, Zamba, Caipora. Tem a mítica aquática, que são mitos especialmente ligados às águas, a exemplo da Mãe d'Água, da Iara, da Sereia do Pirapora, do Rafael. Cabeça de Cuia, dos Caboclinhos da Água. Rafael. A Oi. gente está com 10 segundos restantes, vai afindar a live. Acho que a gente vai precisar conversar e fazer uma parte 2, mas eu agradeço